Começando mais um episódio do podcast Videocast Representação. Este podcast que foi feito para você, representante comercial, indústria, comércio e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Marise e hoje recebo aqui integrantes da diretoria do Core São Paulo e também concorrentes à chapa Integridade e União. E também um novo componente que vai fazer parte dessa chapa, trazendo renovação. O bate-papo tem muita coisa para acontecer aqui, gente. Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui, Fábio Lofrano. Obrigado, Manu, pelo convite. Será um prazer aqui debater com os colegas e trocar ideia com os representantes comerciais. Que bom. Lucimaire, muito bem-vinda. Obrigada, Manu, um prazer estar aqui e vamos bater um papo e tirar todas as dúvidas que tiverem. Com certeza. E tem bastante, hein? Tem. Roger, muito bem-vindo. Obrigado, estou feliz de estar aqui pela primeira vez, conhecer esse pessoal aqui. E vamos aí conversar com os representantes e trazer muita informação. Então vamos lá. Hoje eu começo aqui com a Lucimaire. Por quê, Lu? Você chegou no conselho na eleição passada, está como diretora. No entanto, em 60 anos de representação comercial regulamentada, no maior regional do país, que é o Core São Paulo, nunca existiu uma mulher na diretoria. É a primeira vez na história. Conta pra gente como foi esse desafio. É um desafio muito grande, foi um desafio muito grande. Depois de 60 anos do conselho, né, sempre foi composto por homens dentro da chapa. E aí, em 2022, veio esse convite para que eu entrasse para compor a chapa, que foi para as eleições de 2022. E aí eu entrei no Core São Paulo, a primeira mulher dentro da diretoria, trazendo essa visão do olhar feminino, né, para uma diretoria que era composta por homens, né? E até a profissão, né? A profissão de representação comercial, ela ainda é um público muito maior de homens, né? Muito, Manu. E aí, assim, foi interessante entrar para que as outras mulheres, as representantes comerciais que existem aqui em São Paulo, visse que opa, a mulher tá ganhando, demorou, pode ter demorado, mas houve esse olhar, né? Houve esse olhar de falar, vamos colocar uma mulher dentro da chapa, né? Vamos trazer o olhar feminino, uma mulher que eu sou relativamente nova, né? Eu tenho 22 anos já no mercado de EPI, na área comercial, e aí eu virei representante, mas eu já estava atuando ali com representantes comerciais, como supervisora de representantes comerciais, então eu já vivia muito as dores da representação comercial, né? Então, entrar na diretoria do Core e trazer essa posição da mulher dentro do Core foi muito importante, e tem sido muito importante, e é o que eu quero ampliar daqui para frente, né? Para que depois mais mulheres possam se chegar a nós e nos ajudar nessa empreitada. Eu percebi um papel do Core São Paulo nos últimos anos de tentar realmente essa aproximação da mulher com eventos que antes não eram feitos. Hoje o Dia da Mulher ele tem uma programação especial, ele tem esse olhar, né, de capacitação da mulher, do desenvolvimento, da integração na profissão. Mas além desses eventos, eu vi também que você foi convidada pelo Confere para integrar uma comissão de mulheres que fazem parte de outros regionais também, se eu não me engano, 6, 7 mulheres, e que vocês elaboraram um material muito importante para a mulher dentro da profissão, que é a cartilha de combate ao assédio. Conta Isso. pra gente um pouquinho. E aí nós entramos, né, já com esse desafio, o Confere convocando todas as mulheres do sistema, Confere Cores, para que a gente pudesse desenvolver uma cartilha sobre o combate ao assédio sexual, ao assédio moral, porque, como você disse, hoje a mulher ainda dentro da representação e dependendo do segmento que ela atua, é ainda um segmento bem masculino, né. Eu sou do segmento de equipamento de proteção individual, então é um segmento muito masculino. Mas nós temos mulheres nas ferramentas também, né, construção civil, engenharia. Então, nós criamos ali uma cartilha que inclusive está disponível no site do Core São Paulo, uma cartilha
falando sobre o que é o assédio e como combater o assédio sexual, o assédio moral, porque muitas vezes, na nossa profissão, é muito misturado, né, o papel da mulher que está ali, né, com a representação comercial. E aí é muito comum, às vezes, o cliente, né, confundir um pouco, né, falar: "Ah, ela é representante, é mulher", então assim, Deixa eu vir convidar essas para um almoço, cantadas. uma cantada. Então nós criamos ali uma cartilha orientando, primeiro para as pessoas saberem o que é o assédio, quais são as formas de assédio e como combater esse assédio, né. Então, até mesmo dentro do CORE, nós fizemos várias discussões sobre isso, apresentação também para as mulheres dentro do sistema. E vale lembrar também que até dentro do CORE a mulher ganhou um protagonismo muito grande, porque hoje a maior parte das lideranças de dentro, os cargos de lideranças dentro do CORE, né, de gestão, são liderados por mulheres, né. Então a mulher dentro, nós vivemos isso também dentro do CORE. E é muito legal, e eu espero continuar com esse trabalho, né, com as mulheres, trazer mais eventos voltados, né, para a mulher dentro da representação e Muito importante. convidar que todas as representantes mulheres, se aproximem do conselho, venham ver as coisas que nós estamos fazendo e as palestras que nós temos dado, participa, porque tem muita oportunidade, muita coisa legal acontecendo dentro do CORE São Paulo e que nós queremos renovar aí para os próximos anos, Ô tá bom? Lu, essa cartilha ela saiu faz quanto tempo? Ela tem 1 ano, ela foi publicada acho que Março de 2023. Olha que coisa interessante isso aí, né? Essa é para proteger as mulheres e os próprios representantes, homens do segmento, né? Os companheiros aí, os Sim. amigos do mercado, às vezes não tem essa informação. sim, E para eles também é muito bom para eles saber até onde eles podem ir. sim, Porque pelo fato de ter poucas mulheres, muitas vezes eles pensam que pode ultrapassar alguns limites do respeito e não pode. Então, quer dizer, o CORE hoje tem essa ferramenta e às vezes o próprio representante, ele não usufrui e não sabe disso. Então tem que chegar no CORE porque tem muita coisa boa aí. muito bom. Com É isso. certeza. E fica aqui o convite, né? A Lu falou uma coisa muito importante. Mulher, se aproxime não só dos eventos, mas faça parte, inclusive, de uma chapa no futuro em outra eleição. Você que é uma representante de outros estados, faça parte da diretoria, se candidate, se aproxime do seu conselho, vale muito a pena. Mas mudando um pouquinho aqui a história para o Fábio Lofrano, eu gosto muito de. Você representa para mim, Fábio, né, quem me acompanha há anos sabe que eu fui assessora da presidência no CORE São Paulo, então trabalhei muito com você. E o Fábio, ele é representante daqueles atuantes mesmo diariamente, mas que traz uma inspiração muito grande para os representantes do interior. Eu creio que você se tornou uma voz do interior paulista dentro do CORE São Paulo, porque você vem de Sorocaba, você atua muito nessas regiões. Então conta pra gente, você acha que nos últimos tempos realmente teve essa aproximação? O CORE São Paulo passou a olhar mais para o representante comercial do interior? Sim, acho que sempre o conselho teve uma visão e um compromisso com os representantes do interior, isso sempre. Mas aqui, a partir de 2019, pela primeira vez na história, eu sou um dos participantes, mais 2 colegas, o Maurício e o Jorge, que nós colocamos dentro, participando da diretoria efetivamente, 3 representantes comerciais do interior de São Paulo. Eu de Sorocaba, o Maurício de São José do Rio Preto e o Jorge de Presidente Prudente. Então isso é histórico também. Regiões Como a entrada importantíssimas da mulher. da mulher na representação comercial foi um marco dentro do CORE São Paulo, a nossa entrada também em 2019 foi um marco. Pela Sem primeira dúvidas. vez, 3 representantes comerciais do interior participaram e continuam participando da diretoria do CORE São Paulo. Isso trouxe uma visão, né, do interior para dentro do CORE São Paulo. Então, a gente conversa com os representantes, com os nossos colegas no dia a dia, visitando, atendendo os clientes nas salas de bate-papo.
escuta as demandas e tenta trazer isso para dentro do Core São Paulo, a visão do interior, né? E isso eu tenho visto porque até uma iniciativa que foi do Sistema Confere Cores neste ano, eu até tenho anunciado muito aqui no podcast, as datas das palestras do Walter Longo, né, que está levando inteligência artificial, uma palestra de alto nível, mas que antes ficaria somente na capital paulista. A gente sabe, né, que sempre as grandes palestras aconteciam mais nos anos anteriores na capital paulista, e isso já era uma briga do representante do interior, traz para cá também. E este ano vocês levaram essa palestra para vários municípios do interior, né? Não Inclusive, só esse ano, né? Desculpa cortar, como ano passado também nós já iniciamos com outro palestrante, que foi José Ricardo Noronha, uma grande uma palestra grande também. palestra que a gente levou para todas as seccionais. Ano passado nós levamos o José Ricardo Noronha para todas as seccionais do interior de São Paulo. E esse ano estamos voltando com o Walter Longo. E pela primeira vez a gente está fazendo esses encontros em cidades que nunca foram feitas, Que não tem seccional. que não tem seccional, Eu vi porque era uma Jundiaí. tradição. É. Isso. E esse mês de agosto eu vi que vai ter em Guarulhos. Piracicaba, Santo André. Sensacional, sensacional. Então, fizemos em Franca, aliás, estreamos em Franca, né? Representante comercial de Franca que está nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês em Franca e inaugurar esse novo momento do Core São Paulo, né? E depois nós viemos para Jundiaí. Jundiaí nos surpreendeu muito. Tivemos casa lotada, mais de 120 representantes participando desse novo ciclo do Core São Paulo fora das seccionais. Perfeito, mas como aqui a gente separa diretores de candidatos numa chapa, eu quero perguntar para vocês, principalmente vocês dois que já estão, né, como diretores, estão agora na chapa. Falando do interior, tá tendo aí um burburinho de que o Core São Paulo, neste ano de eleição, teria, de alguma forma, colaborado para não ter votações no interior. Conta pra gente a realidade de como aconteceu esse regulamento eleitoral que veio do Confere, deixando as votações somente na sede, Fábio. Isso não é verdade, né? O regulamento eleitoral, primeiro que as eleições dentro do Core São Paulo, elas têm 2 ritos. Elas podem vir através do sindicato, que é o que está na lei, e através do Conselho Federal, que também uma premissa do Conselho Federal chamar essa eleição direta, devido a algumas questões aí. E toda a responsabilidade da eleição é do Conselho Federal, né? Então ele que determina onde a eleição será feita, em que momento, data, tudo isso. Tem uma regra de períodos que pode ser feito isso, mas é o Conselho Federal. Então o Conselho Federal, depois de uma análise das últimas eleições, ele chegou na decisão que a eleição só deveria ser feita na capital. Por quê? Porque no outro ano, em 2019, nós fizemos eleição em 7 seccionais. E tivemos muitos poucos representantes votando, né? Nós tivemos, por exemplo, em Sorocaba, que é a minha cidade, 9 representantes votando, contando comigo, né? Nós tivemos em Presidente Prudente 4 representantes votando. Nós tivemos em Campinas nenhum representante votando. Em São José dos Campos, nenhum representante votando. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, existe um custo dessa eleição. Esse custo E é um dinheiro público. é um dinheiro É um dinheiro público. Dinheiro Então público. precisa haver a responsabilidade, né? Não foi uma decisão tomada pelo Core, foi uma decisão tomada pelo Confere. Nós fomos comunicados, né, de que a eleição seria somente na sede. Tivemos um diálogo, né, Lu? Tivemos um diálogo com o Confere, tentamos intervir sobre isso, porque qual é o sentido? Hoje nós temos na nossa chapa 4 representantes do interior, né? Então você pega Sorocaba, Prudente, São José do Rio Preto e agora Ribeirão Preto. Qual é o intuito do Core São Paulo? Não querer que os representantes que estão na nossa chapa dê a oportunidade dos seus próprios amigos da cidade votarem, né? Então, assim, não houve nenhuma posição do Core São Paulo em tentar impedir que o pessoal do interior votasse. Eu até toquei nesse assunto porque- porque eu achei muito estranho como que integrantes da chapa que são do interior, que poderia utilizar-se de todo o seu network, Sim. de amigos próximos, iriam fazer questão de excluir essa possibilidade de votos, se fosse o caso, né, de uma tentativa. Não faz sentido. Mas mesmo assim, surgiu também a questão de que o Core São Paulo participou de uma reunião
para debater sobre isso com o Confere, e o Core São Paulo também foi conivente para excluir. Então, fica aqui esse recado importante de 2 diretores que estão separando agora a figura. Eles são diretores, estão diretores, mas estão como integrantes da chapa Integridade e União, esclarecendo que existe um motivo, que é a responsabilidade com o dinheiro público. E aí é uma questão que eu tenho aqui que chamar a tua atenção, representante comercial, mais uma vez, como eu tenho falado em diversos programas, aproxime-se do seu conselho. Seja o Core São Paulo, a gente também tem muitos representantes de outros estados e é importante estar bem próximo do teu regional, porque e-mail chega do Core, o pessoal exclui, né? Arquiva um grupo que está participando, a mensagem do Core deve ser mais uma cobrança, o conselho não faz nada por mim, e aí você fica fora do que está acontecendo ali. Então, aproxime-se do seu conselho. Há um desinteresse, né? Isso a gente sabe, mas o Core vem trabalhando constantemente para mudar essa imagem, né? Então a gente fez. Mas só para voltar no caso da eleição, é a separação que você falou no início da conversa, a separação de diretor para candidato. Como candidato, nós aqui como candidatos, nós queríamos a eleição em todas as cidades onde o Core possui seccional. Porém, como na visão de diretor, a gente foi conversando com o Confere, entendendo a posição dele e vendo que a responsabilidade com o dinheiro público não nos permite, nesse momento, fazer eleição em outras seccionais. Perfeito. Simples, foi uma conversa e chegamos no assunto. Agora, a Lu tocou num assunto importante, que eu acabei esquecendo. Esse ano, na renovação também, a gente está tendo o representante comercial de Ribeirão Preto, uma pessoa de Ribeirão Preto, né? O Donisaldo, mais conhecido como Doni, também está vindo para a nossa chapa, para contribuir com a região de Ribeirão Preto. E nosso amigo Roger também não é da capital, ele é da Grande São Paulo, também uma inovação que a gente está trazendo uma outra pessoa de Mogi das Cruzes, né? Isso eu acho que o Roger poderia falar mais sobre isso aí. Com certeza, eu até vou passar mesmo para o Roger aqui, porque a gente estava falando de situações que vêm ocorrendo e com diretores que estão eleitos, né, ainda cumprindo esse mandato anterior. Mas o Roger Cândido, né? Isso mesmo. Está chegando para dar essa renovada, trazer esse gás para projetos muito bons que já vêm em andamento. Então, se apresente, por favor, conta um pouco da tua história para gente. Bom estar aqui, feliz por estar aqui. Meu nome é Roger, 53 anos, tenho 20 anos como representante comercial, tenho uma boa equipe, a gente atua em São Paulo, Grande São Paulo e parte do interior. Sou do segmento de motopeças, segmento emergente para muitos aí. A gente vê o trânsito de São Paulo como é que está. A minha formação, ela vem lá na indústria. Então, metade do meu período eu trabalhei dentro da indústria, em áreas de qualidade administrativa e comercial, e depois me transformei em representante. Minha formação acadêmica também passou pelo Senai, pelas áreas técnicas, por administração de empresa na faculdade, pós-graduado em marketing, rapidamente assim, e hoje estou aqui com mais um novo desafio. Quando o Zé me chamou, ele me explicou que não é simples, né? Não é metendo o pé na porta ou brigando que se resolve. O dinheiro é público, ele deixou muito claro isso, não é nosso. Então nós temos que ter muito cuidado, muita transparência para lidar com as coisas que diz a respeito da nossa classe. O que você enxerga hoje, assim, você com essa experiência toda que tem de profissão, o que você pretende agregar nesse grupo que já vem trabalhando bastante, claro, com todas as limitações, né, da lei, o que pode, o que não pode, mas é um grupo que já vem com vários projetos em andamento. O que você traz de característica que você fala, poxa, vou agregar isso aqui, Manu? Ô Manu, na realidade assim, eu tenho visto em alguns grupos e alguns comentários, algumas situações mais ou menos assim. O Core não faz isso, o Core não faz aquilo, pago por obrigação, vamos chegar e meter o pé na porta e vamos mudar tudo. E a gente sabe que as coisas não são muito assim. Hoje você tem que agir com diplomacia, com respeito. Os profissionais que estão trabalhando lá dentro do Core são funcionários públicos, então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado com esse pessoal. E o que é inovação? É com a diplomacia conseguir mostrar a necessidade. Numa mesa de negociação, é assim, para mim é muito claro. Você flexibiliza quando você sabe que você está perdendo, ou você flexibiliza quando você enxerga que existe um ganho. Então eu acho que é isso que é o nosso desafio para esse próximo triênio, né? Então eu venho mirando nisso.
voltando sobre a questão das eleições no interior, eu acho que um grande desafio do CORE no próximo triênio é realmente trazer o representante mais para perto e as próximas eleições fazer nas seccionais novamente. Então, eu acho que é por aí que se começa a situação. Na verdade, a história ela tem que mudar, né? Aconteceu isso já em outros estados, como foi no Mato Grosso, por exemplo, eles não tinham nos municípios ali em torno da capital, e acabou que esse ano abriram para outros municípios participarem. Por quê? Porque na última eleição muita gente dos municípios em torno votaram. Então, isso fez com que eles abrissem para essa votação. E aí, se o CORE São Paulo, se os representantes comerciais registrados pelo CORE São Paulo também tiver essa aproximação, vem para a capital, vem votar, participa, vai ficar registrado isso. É claro que eles vão ver que é compensatório ter o gasto para estar na seccional e trazer para cá. Mas eu também tenho certeza, conversando com os meus amigos aqui, que um dos projetos de vocês é até construir formas mais acessíveis, inclusive ao voto, porque a gente sabe que o representante comercial tem a correria dele, muitas vezes ele não está no estado do registro porque ele está fazendo uma viagem a trabalho, um treinamento, muitas vezes até internacional. Então a gente sabe que é uma realidade que a gente pode usar muita tecnologia. Eu creio, né, que vocês vão trazer isso aí também. Usar a tecnologia para aproximar o representante não só de novas ações, mas também nessas questões eleitorais. Manu, só um adendo ao que até o Roger falou, e sobre essa oxigenação, é para desconstruir mesmo a ideia de que, são sempre os mesmos, estão há muitos anos, né? Há muitos anos no poder. Nunca houve disputa. Nunca houve disputa, estão lá há muitos anos. O Fábio Passado de mesmo. pai para filho. Passado de pai para filho, o Fábio mesmo falando, entrou pela primeira vez em 2019, entrou o pessoal do interior, eu mesmo entrei em 2022, então agora entrando o Roger, o Donizaldo, então daqui você já desconstrói essa ideia de que estamos lá há muitos anos, que estamos lá transferindo de pai para filho, né, estamos no poder há muitos anos, e não é estar no poder. Somos uma diretoria, desculpa, Ou somos uma diretoria cansada, que está lá há muito tempo, fraca. Gente, trabalhar, compor a diretoria do CORE São Paulo é uma coisa séria. É uma coisa que exige muita responsabilidade, né? Qualquer coisa que eu assinar, eu faço parte da comissão fiscal e da COEFEP, da fiscalização. Eu, como comissão fiscal, o Fábio, como tesoureiro, se a gente assina alguma coisa errada, se a gente faz algum processo errado, nós podemos responder por isso. Eu posso colocar em jogo o meu patrimônio. Então, existe uma responsabilidade muito grande quando se senta ali, né, e faz parte da diretoria, do membro ali da diretoria do CORE São Paulo. Aquilo não é uma brincadeira, ninguém sai da sua casa. Hoje, toda a nossa diretoria são representantes ativos, que estão ativos dentro da sua representação. Eu não deixei de ser representante comercial porque eu entrei na diretoria do CORE, ou porque pensei, como falaram, é um cabide de emprego, né? Ou pensando no ganho, em algum lucro. Não, a gente faz isso até por muito amor à profissão, por querer lutar pela nossa categoria. Eu represento 6 pastas hoje. Então, assim, eu tenho uma agenda atribulada de visitas, eu tenho 2 pessoas que me ajudam no escritório, eu tenho a minha segunda parte como mãe, né, as responsabilidades da casa. Outra jornada. Uma outra jornada, e ainda no desafio do CORE São Paulo. Então, não falando que nós vamos prometer mundos e fundos a vocês, representantes, nós vamos falar que nós vamos fazer isso, aquilo, como se fosse uma coisa fácil, porque não é. Existem muitos entraves, que a Manu mesmo pode falar sobre isso, dentro de uma autarquia federal, né? Quando você lidar com dinheiro público. Então, não é chegar... quando nós entramos, a gente entra com um pensamento assim, eu quero fazer tudo. Eu quero mudar o CORE, eu vou fazer tudo. Quando você começa a ver os entraves da lei, e por ser uma autarquia federal, lidar com dinheiro público, você começa a ver as dificuldades que tem, né? Então, nós
aqui nós estamos há 3 anos, eles, né, estavam já na anterior, cada passo que nós damos hoje, às vezes vai surtir um efeito daqui 6 meses, daqui 7 meses. Projetos de lei demoram para ser aprovados. É uma luta para você fazer esse caminho todo, né, com o federal, com Brasília, com deputados, né, com o Senado, enfim. Então não é brincadeira. Não achem que com promessas vazias ou prometer mundos e fundos, que vai ser cumprido, porque não é assim que funciona. Na verdade, Precisa até ter responsabilidade e muita ética. sim, E até trabalhar com a verdade sempre. Esse é o propósito da nossa chapa. É isso. Por isso, nós somos uma chapa que o nome é Integridade e União, porque somos pessoas éticas, íntegras, somos representantes comerciais, estamos aqui lutando pela nossa categoria, né? Todos são representantes ativos. essas narrativas que a gente percebe nos últimos dias em grupos de WhatsApp, a categoria ela é desunida para muita coisa, mas os grupos eles interagem, né? Então, assim, a gente tem visto uma interação em narrativas que são preocupantes, porque aí só tem 2 fatores: ou é um desvio ético, ou a pessoa não tem conhecimento nenhum. Porque são falas muito despreparadas e, com certeza, representantes comerciais que estão há anos na jornada, como o Roger, ou até que está na área comercial há muito tempo, inclusive outras pessoas que frequentam o grupo, como gestores de venda, como líderes de indústria, né, devem estar bem assim preocupados com essas narrativas, porque, óbvio, está claramente mostrando a falta de conhecimento, um despreparo total. E algumas pessoas que trazem essas narrativas para os grupos do WhatsApp, elas têm conhecimento, elas sabem, elas já participaram, né? Então, é Então, desvio ético é mesmo. desvio ético, porque sabe como é o jogo, de que maneira tem que ser feito, a responsabilidade nossa como diretoria, como conselheiros, nós somos 9 conselheiros, e dentre os 9 a gente faz uma composição interna dentro do Core São Paulo. Então, cada um tem uma responsabilidade, né? Então, por exemplo, hoje eu estou como diretor tesoureiro do Core, e é uma responsabilidade. Toda a movimentação financeira dentro do Core São Paulo é assinada por mim e pelo presidente. Então, se qualquer coisa que der errado, nós teremos que Vai pagar. responder por isso. Nós vamos pagar. Então, representante, busque a verdade. A verdade, ela é soberana. Então, e outra coisa que a Lu pode contribuir muito, dentro do Core São Paulo, nós temos uma comissão de orientação e fiscalização ética da profissão. Então, lá, as pessoas que ocupam esses cargos também, essa comissão tem uma responsabilidade. E precisam valorizar essa responsabilidade e cumprir o que está lá. E a gente tem alguns fatos aí que nos preocupam. Sim, sim. É o famoso discurso pronto, né? A gente vê um palanque político muitas vezes em época de eleição, mas são pessoas que falam e não praticam. E a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Mas Só fazer uma observação em relação à renovação, né? Você entrou em 22, né, 2022. Você pega, por exemplo, o presidente atual, o Zé Luiz. O Zé está como presidente há 2 anos. Nem 2 anos, 1 ano e meio. Então, agora que o Zé, ele está com experiência como presidente. Então, com certeza, para o próximo triênio, ele já vai saber melhor ainda como lidar com uma série de situações. E na verdade, essa chapa, ela não tem, a Integridade e União, ela não tem posições definidas ainda, né? Sim. As definições de chapa, de posicionamento dentro do conselho, ela acontece na primeira reunião plenária, não é isso? Sim. Após a eleição de vocês vão definir como que fica ali. Então, talvez seja o José Luiz, talvez seja outro integrante, porém, todos com um preparo muito grande. Eu gosto muito da chapa Integridade e União, porque ela traz uma experiência de quem já vem participando de projetos sérios de lei, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, e que é importante a pessoa não chegar do zero, ela pegar já esses projetos em andamento, mas eu fico muito feliz com esse olhar de vocês de falar assim, peraí, dá para integrar novas pessoas. Algumas pessoas que estavam há mais tempo já cumpriram sua missão até aqui. Vamos trazer um olhar novo com a chegada do Roger, do Donizaldo, né? Donizaldo Ribeirão Preto. Doni, vamos chamar ele. Vamos chamar de Doni. Mas E Ribeirão Preto, nossa amada Ribeirão Preto, tão gigante na representação comercial, então a gente fica muito feliz com isso. E uma coisa muito legal, eu estava conversando com o Doni, né, vindo para cá,
E ele falou: "Olha, eu abri meu primeiro escritório de representação em 87". Aí eu falei: "Gente, o ano que eu nasci, ele estava montando já o escritório de representação". Então ele vem com essa carga já, né, de muitos anos de experiência, e ele é um cara que ele é da ferramenta, né, ele tem uma pasta de EPI, aí nós descobrimos que nós temos vários colegas em comum no interior, e foi muito legal isso. E ele tem um escritório que só tem mulher dentro do Isso é escritório bem dele, legal. Uma né. valorização Tem incrível. 12, ele me disse hoje, são 12 mulheres, ele tem funcionária que tem 20 anos, que está trabalhando com ele, 19 anos trabalhando com ele, e ele falou: "Lucy, é a mulherada dominando as ferramentas, é a Sensacional. mulherada dominando o EPI, a ferramenta". Então, é muito legal a gente trazer essas pessoas para dentro do conselho, porque assim, vem, segmentos, nós somos de segmentos diferentes dentro da nossa composição, né. Eu do EPI, motopeças, ferramentas, material de Alimentação. construção, embalagem, então é muito legal. E aí o que nós também não falamos ainda aqui, Manu, é que também tem um outro componente que é muito importante para nossa chapa, que é o Ciran, hoje presidente do sindicato. Então o Ciran, ele aqui, entraram 2 pessoas do interior, e aqui em São Paulo entrou o Ciran na nossa chapa. O Ciran, é uma pessoa muito forte dentro do segmento, e aí a gente, busca com ele essa aproximação, né, do sindicato com o Importantíssimo, porque o conselho. conselho e o sindicato têm suas diferenças, muitos representantes ainda não entenderam as diferenças, né? Quais são a finalidade, a atividade fim de cada um deles. E o sindicato, ele traz muito a questão dos benefícios, a questão da assessoria jurídica, coisas que eu tenho certeza que vai trazer uma aproximação desses incentivos para quem tem um registro no CORE. Nós Então ele precisamos vem juntar. somar muito, né? Ele soma muito trazendo essa vivência, porque como nunca foi uma prerrogativa do conselho, os programas de benefícios, a obrigação do conselho é a regulamentação, é a fiscalização, a orientação, então trazer esse olhar do sindicato, que são os benefícios para a categoria, vai ser de extrema importância. Inclusive, falo mais, para uma situação que é uma luta há muito tempo do CORE São Paulo. Nos últimos 5 anos, essa luta foi muito pontual ali, que era ter um benefício de saúde diferenciado para o representante, né? Eu mesma, como assessora da presidência, sentei na Caixa Econômica Federal, sentei em algumas operadoras de seguro junto à ANS, e é muito difícil trazer isso, porque hoje existem novas regras, uma filosofia onde você tem que ter um mínimo de vidas para garantir um benefício, e nós, como autarquias, não podemos adquirir vidas por ninguém, teria que abrir um chamamento, ver pessoas interessadas, ter essa compra antecipada, ou seja, são coisas que a gente nem sabe se seria possível. É um estudo que vem sendo feito há tempos. Então, esse conhecimento ativo do sindicato, que ele já vem com esses programas há muito tempo, vai ser de extrema importância. E ainda muita mistura, né, o pessoal ainda confunde muito o CORE com o sindicato, né, o que é a obrigação do CORE, o que é do sindicato. Então, até com o Ciran dentro da nossa chapa, isso vai ser mais fácil, né, de explicar, dividir o que que é o CORE do sindicato, e eu acredito que também com ele, com grandes parcerias que hoje o sindicato tem, a gente vai conseguir também novas parcerias para o CORE São Paulo, né. Então é importante trazer o sindicato, se juntar, fazer essa junção, como o Fábio falou, porque eu tenho certeza que só vem benefício, só vem coisas boas para os representantes comerciais. Especialmente quando a gente fala de assuntos parlamentares, onde o sindicato tem Mas uma essa grande força, né? Atua junto à FEComércio, uma série de coisas que vai ser muito importante essa aproximação. Essa proximidade, ela vai refletir no quê? Na valorização da profissão, né? Qual que é hoje uma das principais metas do CORE São Paulo, e eu também penso que seja do sindicato, para a gente valorizar, para mostrar para a sociedade a força da representação comercial. E a gente só vai conseguir mostrar a força da representação comercial unindo as entidades representativas da representação comercial, que hoje é o CORE São Paulo, né, do sistema Confere Cores, então todo o sistema Confere Cores, e junto com o sindicato, né,
que o Circesp, no caso de São Paulo, e também existe o Fórum da Representação Comercial, onde o presidente Cirã, que é do sindicato, faz parte também. E só para citar alguma coisa, um acontecimento, acho que na última semana, o Fórum de Representação Comercial, onde o presidente participa, o presidente Cirã, nos trouxe uma informação do quê? O que acontece na indenização de um dozeavos do representante comercial? Quando você tem a indenização de um dozeavos, que você recebe essa indenização das representadas, aí devido à rescisão imotivada do contrato, a gente teria que explicar, mas simples assim, recebeu a indenização, o que as representadas fazem? Elas descontam da indenização 15%, que é imposto de renda. Porém, isso é ilegal, porque esse recebimento Essa indosival, retenção. ela é uma verba indenizatória, ela não é uma verba de caráter, como se diz assim, De de comissão, comissão, não é pagamento, comissão, isso é uma indenizatório. indenização. Então não cabe pagar imposto de renda sobre a indenização. E o Fórum conseguiu uma vitória muito grande na justiça. Então hoje as empresas de representação comercial que estão filiadas ao sindicato, estão dentro do Core São Paulo, ou de todos os cores do Brasil, não precisam, saiu uma decisão da justiça que não tem mais essa retenção até que a causa seja julgada em definitivo. Então, até a causa não ser julgada, não tem mais a necessidade de É um de grande ganho, gente. Grande Por ganho. quê? Para o representante recuperar esse montante de desconto, ele tinha que entrar com uma ação, isso demora. Então, assim, ficar de forma automática, não descontar mais, vai ser um grande ganho para o representante. Já foi, né? Já foi. Como também o artigo 44 da lei, Muito onde o importante. Core São Paulo foi protagonista nessa iniciativa. Todas as ações parlamentares sempre foi em conjunto com o Confere, que a gente deixe muito claro isso. Por quê? Porque o Conselho Federal, ele tem as iniciativas. E os cores, os regionais, eles têm que trabalhar em função dessas iniciativas, cada regional. E o Regional Core São Paulo trabalhou de forma muito efetiva, através do então deputado na época, Marco Bertaioli, que hoje é um conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Um grande abraço ao Marco Bertaioli, que tanto abriu portas para o Core São Paulo na época lá em Brasília, né? E aí, batendo de porta em porta, foi aprovado uma alteração na Lei 4886 de 65, no artigo 44, onde equipara o direito do representante comercial ao seletista no caso de falência da indústria. Traduzindo para você, representante, a tua representada faliu, antes você era o último da fila. Hoje em dia está equiparado para você estar nas primeiras posições para receber o que lhe é devido. Foi uma grande vitória, né, Fábio? E o Core São Paulo teve uma atuação muito profunda nisso. Conta pra gente um pouco mais. Então, foi uma atuação parlamentar que a gente sempre fez isso em conjunto, como você falou, com o Confere, atuação parlamentar em Brasília, com os deputados, e o Core São Paulo muito preocupado com a base de São Paulo, né, que é nosso papel, é trabalhar a base dos deputados de São Paulo, e uma das corresponsáveis, responsável por essa conquista, que é a inclusão do artigo 44 na lei, é você, Manu, né? Você ajudou, você sabe do já assunto. contei isso né? aqui antes no podcast, então para quem me segue não é uma novidade para ninguém, né? Com muito orgulho eu falo disso, assim como também o Dia Estadual do Representante Comercial, que junto ao então deputado na época estadual Castelo Branco, a gente também conseguiu, né, o Dia Estadual do Representante. Então, dia 1º de outubro a gente tem como comemorar, porque é lei, né? E foram grandes marcos, grandes conquistas que a gente trouxe para o representante comercial, e por isso que eu continuo com esse podcast. Ele foi feito para isso, para disseminar tudo isso que tem acontecido. O representante, ele reclama muito, né, da falta de comunicação. Então, o podcast, ele é para isso, para comunicar tudo isso que tem sido feito. Mas além do artigo 44, do Dia Estadual, teve muitas outras conquistas, avanços, eu diria, Fábio. Eu queria que você me relatasse aqui pelo menos 5 dos que você considera principais avanços dos últimos 5 anos. Eu acho que o primeiro foi o combate do projeto de lei 5761, 5761.
Era um projeto de lei danoso para a representação comercial, De autoria do do Alexis. deputado Alexis Fontaine, né, na época. E nós unimos forças, isso que é importante. Como a gente falou anteriormente, unimos forças. Unimos representantes comerciais, Sistema Confere Cores, sindicatos, FEComércio, onde a gente está aqui, Confederação Nacional do Comércio, todos em prol da representação comercial, e conseguimos convencer o deputado, mostrando a nossa força, em tirar o projeto de lei de pauta. Então ele foi tirado, ele foi convencido que não era uma E boa. o que que era esse projeto? Conta mais para quem não está sabendo, que está de fora. Chegou agora e falou assim, mas espera aí, que projeto foi esse que eu nem estava sabendo que tinha perigo para minha profissão? O projeto 5761, ele retirava o 1/12 do representante comercial na sua primeira versão. Depois ele corrigiu, né, o deputado corrigiu, deixando para os últimos 5 anos. Depois ele fez uma segunda correção para os últimos 10. E para nós não, a lei ela é clara, a lei é todo o período de contrato representante comercial. Então nós temos direito de 1/12, baseado na rescisão imotivada do contrato, de todo o período. E o deputado queria reduzir isso, num primeiro momento acabar, e num segundo momento de 5 e 10 anos, e a gente conseguiu que esse projeto fosse engavetado por ele mesmo. Ele mesmo viu que a repercussão não era boa para ele, né? Porque nós mostramos a força da representação comercial, né? Hoje somos mais ou menos em 1 milhão de profissionais em todo o Brasil. Em São Paulo, em torno de 250, 300 mil representantes comerciais. Somos a profissão que tem o maior número de CNPJs inscritos. Então isso mostra a pujança econômica da representação comercial, a importância da representação comercial para a economia nacional, né? Então isso é bem legal. Esse foi um deles. O segundo a gente foi atrás também com a parceria da Manu na época, que assessorava a diretoria, para resgatar uma questão da isenção de IPI para o representante comercial, de tributos, e a gente chegou até Isso. última etapa do A projeto. última comissão, que era de Constituição e Justiça, que era o PL 981 de 2019, para isenção de IPI para compra de veículo, uma briga do representante por isso até hoje, e o projeto ele só não se tornou lei por conta da reforma tributária, que na época deixou confuso o projeto, porque se muda-se os impostos e IPI deixa de existir, como ficaria isso na lei? Mas a gente não deixou Está cair. pausado, não está... Ele está pausado, mas a gente não deixou cair isso no esquecimento, tanto é que já existem outros projetos construídos a muitas mãos para serem apresentados ao Confere e posteriormente um trabalho ser realizado em cima disso, no caso desse projeto for extinto, né? Por conta da reforma, a gente já tem outras cartas na manga. Eu falo a gente porque eu continuei, não estando no CORE, mas continuo atuando pela representação. É um orgulho para mim construir a muitas mãos, com pessoas que eu acredito, que são éticas, íntegras, como esses diretores que estão aqui. Agora o Roger chegando, também estou conhecendo há pouco, mas sei que está chegando para somar. E é muito importante a gente construir projetos, porque muita gente fala assim, inclusive essas narrativas que a gente tem encontrado nos grupos, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, a lei tem que ser alterada, a lei tem que ser alterada. Gente, a lei, ela fica desprotegida sem projetos sérios entrando. Então, não se abre uma lei para você incluir aquilo que você acha, porque senão essa lei fica desprotegida e vai acabar sendo mais desfavorável ainda para o representante, como um projeto como foi o 5761, que se tivesse sido alterada a lei, imagina, o representante perdeu o direito da indenização de 1/12. Então, se hoje a lei ela ainda tem muito que ser aprimorada, existe um estudo, existem pessoas capacitadas para isso, desenvolvendo nos bastidores projetos sérios para poder compor a lei e deixar cada vez mais a profissão segura, do jeito que você, representante comercial, merece. Mas, além disso, ainda teve o PLS 005, 005, que é tão aprovado importante no quanto os outros. Senado. Aprovado pelo Senado por 50 na época 51 dos 80 e... Exatamente. Eu não lembro o número correto, pode ser que eu esteja errando aqui, mas é entre 51 dos 80 e... Ele foi aprovado no Senado, não me lembro o número exato também, não vamos ser... Mas o mais importante é o que é, o projeto PLS 5 que estava 2015. engavetado, de autoria do senador, me ajuda aí... Paim. Do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul,
que nada mais é do que ele enquadrava a representação comercial no anexo 3 do Simples Nacional. Porque hoje o representante comercial ele entra no Simples Nacional através do anexo 5. Só que o anexo 5 ainda é muito danoso para nós representantes, porque Altíssima a tributação. porque é parte da primeira faixa entre 16% e 17% hoje, né? E o anexo 3 não, o anexo 3 ele parte de 6%. Então essa é uma briga antiga da representação comercial que a gente evoluiu muito e também foi aprovado pelo Senado, precisa passar pela aprovação da Câmara, né? Isso. E também está nessa pausa estratégica, Exatamente. que é importante dizer, Manu, mas nos últimos anos ficou tudo parado. Não, gente, não é parado. Porque tudo, infelizmente, tudo é Reforma muito moroso. tributária. Tudo muito moroso no país. A gente sabe disso, não é só para o representante. Sim. Para tudo que se vai fazer é muito moroso. A Lucy, que tem uma defesa do filho por conta de ser autista, né? As mães atípicas que lutam por tantas leis. Então, para tudo é muito moroso. Mas, no entanto, a gente tem que entender que são bastidores, está acontecendo, está andando, mas a reforma deu um Muito toque de legal trava aí. isso, ô Manu, só para, antes do Fábio continuar os 5 pontos, de que às vezes o representante fala: "Ah, mas eu pago o core e nada é feito, nada está sendo feito, né, não serve para nada". E é interessante a gente trazer esse assunto para a mesa, para os representantes verem que muita coisa é feito, que assim, tem sido feito um trabalho, como eu disse anteriormente, que às vezes uma ação que a gente toma aqui hoje, ela vai ter um efeito daqui 6 meses, daqui 1 ano, por conta desses entraves políticos, né? Então, algumas das PLs, elas estão paradas, elas não foram engavetadas, elas ficaram paradas por conta da reforma tributária, mas nós temos também já outros projetos para colocar para rodar, né? Já visando essa questão da reforma tributária, porque é uma coisa ainda meio nebulosa, mas que qual é hoje o representante? Tem 2 viés aqui no representante comercial. O que chegou agora, o representante comercial que é novo, que chegou agora, que pegou uma representada nova, ainda Ainda está fazendo sua tá fazendo a sua carteira. carteira. Esse é o representante que é interessante ter ali os benefícios, um desconto no Alia, no cinema, tem o Porto Paúba, É isso. tem o programa de benefícios do Core. E você tem uma outra categoria de representantes, que são os representantes com mais tempo, ou que têm grandes carteiras, que têm os ganhos maiores, que o que importa nesse representante é Tributação. tributação, né? É o dinheiro voltar um pouco, porque hoje nós pagamos cargas tributárias altíssimas. Então, a nossa proposta nós vamos olhar para os 2 lados, né? Nós vamos buscar para aqueles que gostam do programa de benefícios, de buscar parcerias novas, ampliar as parcerias que já existem, buscar parcerias novas de descontos, mas nós vamos também para o viés da tributação, de lutar pelo representante para que pague um pouco menos de tributação, né? Esse é um Que é um impacto impacto muito muito importante. grande. Então, Dos 2 gente, lados. há muita coisa sendo feita sim, né? Às vezes o representante fala: "Não, nada está sendo feito". Os bastidores, que é isso que a gente tá falando, há muito trabalho, há muita coisa sendo feita sim, que talvez, se não tivesse começado muito com a Manu, quando estava na assessoria, de fazer essa assessoria parlamentar, que se não tivesse começado, muita coisa poderia estar pior. Então, sim, é feito um trabalho e nós vamos continuar com esse trabalho e vamos ampliar os projetos de lei para brigar pela tributação do representante comercial. Show. E dentro dos programas de incentivos, eu tenho certeza que o Roger já deve ter visto lá, e por isso que você até se aproximou tanto dessa diretoria, né? Por entender que muitas iniciativas têm sido feitas, mas muita gente não sabe que dentro do programa de incentivos, além de benefício de desconto, além de mais de 2.500 vagas publicadas no balcão de oportunidades e vagas sérias, porque dentro do processo de publicação, e eu fiz muito tempo balcão de oportunidades, posso afirmar que existe uma consulta das certidões negativas para ver se essa representada, se ela está em dia, se ela é uma empresa legal, se ela não tem ação trabalhista. E aí, sim, não tendo nada, estando negativado nessas certidões, aí a vaga pode ser publicada. Sabia disso, né, Lucy? Sim. Dentro desse processo interno é muito sério. Então, são vagas... Responsabilidade. É responsabilidade, é muito importante o representante saber disso. Falei, não estou entrando, não estou vendo aqui uma vaga e é uma furada. Não, o Core, ele se preocupa com isso também.
E além disso, uma iniciativa que eu gosto muito, que faz parte desse crescimento do profissional, porque muitas vezes ele não tem a verba para custear uma sala para uma reunião, ele tem que atender em outro estado e não tem como pagar uma sala que vai ter ar-condicionado, café. E o que é legal? Que tem o espaço do RC. Isso foi fantástico dentro do Core São Paulo, é uma coisa que eu gosto muito, que o representante entra no site do Core São Paulo, escolhe uma das seccionais ou a própria sede, vê se tem a disponibilidade para o uso, ele pode usar como coworking ou para uma reunião do grupo dele de representada, e isso foi fantástico. É mais uma iniciativa que muitos representantes nem sabem, muitas vezes, por falar, odeio Core, não quero mais saber de Core, não quero ouvir falar em Core. Ouçam falar de Core, que você vai se surpreender. Muitos não sabem, mas quem sabe utiliza disso aí, né? A gente- Bastante. Utiliza, tem muitas reuniões Claramente. marcadas. É. Nós temos espaços fantásticos, né? A gente tem um espaço muito bom em Campinas, em Sorocaba, em Ribeirão Preto, na sede em São Paulo. A gente tem, inclusive, nós fizemos uma parceria agora com o Cirsesp, então o auditório também hoje está sob administração do Core São Paulo, então Maravilhoso. um auditório de 91 lugares pode ser usado por representante comercial no dia a dia, para ele apresentar e reunir ali os seus clientes as representadas e fazer uma apresentação. Então está à disposição do Fantástico. representante comercial, Um né? salão nobre. E O auditório é um salão nobre, é lindíssimo, com toda uma estrutura que o representante pode fazer ali uma reunião, trazer algum... Uma palestra para o próprio grupo dele de Pro grupo- representantes, treinar, um Isso. treinamento de vendas, olha só, de gente, vendas, várias coisas, né? muita coisa legal. E onde a gente não tem espaço ainda, o Core São Paulo tem essa preocupação. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas coisas que... Pra já vamos falar disso agora, tá? Porque assim, a gente falou aqui de tudo que já foi feito, porém, quem quer continuar é para avançar. Não vai ficar estacionado no que já foi feito. O que já foi feito, ótimo, maravilhoso. O representante já pode usufruir. Mas quem está nos assistindo, o que ele pode esperar desse novo triênio elegendo a chapa Integridade e União? Olha, um projeto importante que está na nossa pauta, que a gente vai colocar em prática, é a questão de fazer uma capacitação séria para o representante comercial. Então a gente vai envolver pessoas especializadas nisso, em capacitação, para a gente entregar para o representante comercial ferramentas que ele pode usar no dia a dia, que vão trazer para ele mais venda. Então a gente está muito envolvido nisso. E a gente vai trazer o representante comercial para conversar sobre isso. O que o representante comercial precisa no dia a dia dele para fazer mais negócio. Então, através dessa conversa, a gente vai desenvolver um programa de capacitação para o representante comercial. Outra coisa que a gente está pensando a gente tem hoje uma representatividade de 9 conselheiros, certo? Dentro do Core São Paulo, espalhados pelo estado, pela capital, mas também nós temos um projeto que a gente vai ver a viabilidade de implementar outras pessoas no estado de São Paulo que possam vir colaborar com o Core São Paulo. De que maneira? A gente vai eleger em termos assim, não uma eleição, mas trazer para dentro do Core São Paulo lideranças regionais, e essas lideranças regionais vão poder contribuir com a nossa gestão. Sendo um porta-voz do pessoal do regional. Então, sensacional essa ideia, então, porque vocês estão em 9, mas o estado é grande. Sim. E precisa de mais gente ouvindo esse representante, quem está na estrada, né? Então vai ser sensacional, gostei muito dessa ideia, né? Tanto da capacitação, porque muita gente fala assim, eu já sei vender, mas hoje a gente tem tecnologia envolvida, a gente tem sistemas, a gente tem inteligência artificial, a gente tem marketplace, a gente tem muita coisa no mercado da venda e que muitos representantes ainda estão fora por não ter esse conhecimento. Então, capacitação, primeiro lugar, sempre na jornada. Segundo lugar, ter porta-voz no estado. Lucy, o que mais? Os projetos de lei, né? Nós temos aí alguns projetos que já estão bem desenhados, bem escritos. Essa semana nós vamos divulgar aí a nossa cartilha das propostas, né? Porque isso é uma coisa que nós estamos fazendo com muita responsabilidade e muita verdade.
Então, nós vamos disponibilizar essa cartilha, né, nos nossos grupos, nos contatos, né, de WhatsApp. Eh, e então eu acho que os projetos de lei é uma coisa que vai fazer a diferença, né? Perfeito. Principalmente na questão de tributação, buscar eh, benefícios ali para os representantes que realmente bate no bolso. Então, é um dos principais projetos, né? Continuar com essa linha de raciocínio. Então, nós temos capacitação, nós temos porta-vozes espalhados pelo interior, nós temos um trabalho forte na assessoria parlamentar junto ao Confere. Roger, você que é muito participativo, chegou integrando um grupo de apoio da Chapa Integridade União e fez perguntas. Você participou representante das propostas. Tanto é que essa cartilha que vai ser divulgada muito tem as mãos dos representantes que estão nesse grupo. E você que chamou isso, o que você notou que é uma necessidade do representante, que ele verbalizou ali, que você está trazendo como proposta? Ô Manu, uma coisa que é muito clara nesse momento que estamos passando é o seguinte: é entender as dores do representante e trabalhar em cima dela, porque às vezes essa dor ela pode ser regional ou por segmento. Então, ser um pouco mais específico nessa situação. E uma outra situação que é trabalhar a questão da comunicação. Se hoje o representante ele não tem a informação, ou se ele não sabe do que ocorre no CORE, é um grande desafio nosso e isso nós vamos fazer com algumas ferramentas iguais a essa, podcast, informativos oficiais, lives, usar a tecnologia que a gente está falando para levar informação para o representante. Esse é o nosso desafio. Você tocou num Fundamental. ponto Fundamental. importante que a gente vem conversando e a chapa vem conversando sobre isso. O CORE São Paulo avançou muito nos últimos anos com relação à comunicação com o representante, o novo portal, entramos nas redes sociais, Grupos de WhatsApp. grupos de WhatsApp, mas nós precisamos fazer mais com relação à comunicação. Nós fizemos um pouco, mas tem um caminho muito longo pela frente. E um dos nossos compromissos também é esse: melhorar ainda mais a comunicação do CORE São Paulo com os registrados. Sim, veja bem, importante reforçar uma coisa, porque eu que coloquei a parceria com o Alia, que hoje tem 30 mil empresas dentro do Alia, que é um aplicativo onde você, representante comercial, pode ter desconto em mais de 300 farmácias, em redes de restaurante, lojas famosas como Riachuelo, Marisa, tem até o Clube Shell dentro do Alia, cinema, parques de diversão. Então, muito representante falava para mim na época, quando a gente estava em algum evento, falava assim, mas poxa, eu não sabia disso, eu não sei, não participo disso. E o que esbarrava a nossa comunicação? O próprio Alia, ele pode disparar diretamente para o representante comercial toda essa propaganda de você tem direito, entre com seu e-mail, cadastre-se. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados não permite. A gente não pode ter um compartilhamento de dados. A gente não. O CORE São Paulo não pode ter um compartilhamento de dados do São dados representante, sensíveis. do registrado, com nenhum tipo de propaganda, nada disso. Então, qual foi a ação criada? Dentro da área restrita do representante comercial, existe um aceite que você dá para receber esse tipo de informativo. Fica aqui também essa informação para você. Acesse a área restrita do representante. Manu, tentei acessar, não consegui, meu e-mail diz que não existe. Você vai mandar um e-mail para atendimento.sede@core-sp.org.br e vai solicitar um novo acesso para a tua área restrita do representante para que você consiga dar esse aceite e ficar por dentro de todos esses benefícios. Então, além de esbarrar em muita coisa da Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou contando tudo isso aqui para você ter noção de que comunicar é um grande desafio para o CORE, porque essa comunicação ela tem que estar dentro das regras permitidas, mas é um desafio que essa diretoria, Isso aí. que sendo eleita, está assumindo com o representante. É isso, Fábio? Com certeza. Comunicar melhor faz parte Fundamental. do jogo, fundamental. Estamos finalizando, chegando ao fim, depois desse bate-papo incrível, esclarecedor, eu diria assim, certo? Então, quero que vocês deixem uma mensagem final para o representante, quem está nos assistindo, representante comercial paulista, principalmente hoje, porque é o nosso foco aqui, né, com o podcast de hoje. Então, diga, Fábio, o que você diria para o teu colega de profissão, não para aquele que vai votar, simplesmente, mas é teu colega, o que você fala para ele hoje?
Representante comercial, eu gostaria de deixar para você um recado aqui importante. Esse recado é para que você busque a verdade. A chapa Integridade e União poderia se chamar Integridade, União e Verdade. Por quê? Porque nós estamos trazendo a verdade para o representante comercial. Nós estamos trazendo propostas que são factíveis de ser cumpridas. Não entre naquela conversa de propostas que não podem ser feitas. Isso é importante. Vamos em busca da verdade. Lucy. Eu gostaria de chamar os representantes comerciais para exercer o seu direito de voto no dia 19 de agosto. A eleição, como nós já falamos, será na sede do Core São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 613, das 9 às 16. Então, representante, vá até o Core nesse dia, exerça o seu direito de votar, né, por uma chapa e brigar pelos seus direitos, por uma chapa que está brigando pelos seus direitos, né? Como o Fábio falou, não acreditem em mentiras, em promessas da velha política, né? Vamos prometer tudo e no final não conseguir cumprir. O nosso objetivo aqui, o nosso foco é sempre trabalhar com a verdade, com ética, com compromisso, com responsabilidade, né? Com o dinheiro que você paga da sua anuidade. Então, exerça o seu direito de voto, vá até a sede do Core São Paulo no dia 19 de agosto e vote. Chapa Integridade e União. Representante comercial, você que principalmente é da motopeça e me conhece pelas ruas, né, nas situações aí, tenha certeza que aqui nós vamos trabalhar do mesmo jeito que vocês me vêem lá na rua, com afinco, né, com cuidado, né? Então é isso, para isso que eu quero chamar vocês, que dê a oportunidade desse trabalho continuar acontecendo aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se aproxime do Core. Essa é a nossa oportunidade. Bom, gente, eu também deixo o meu recado, né, no podcast, no episódio que eu falei aqui sobre eleições do Core São Paulo, que foi de esclarecimento, e lá, inclusive, assista esse episódio, hein, representante, para você saber se você tem direito ao voto. Como a Lucy disse, você tem que exercer o teu papel, o teu direito, e aí existem algumas regras, tá? Mais de 2 anos de registro, estar em dia, quem não estiver pode se regularizar nesse momento, inclusive de forma parcelada. Assistam lá que vale a pena. Mas nesse episódio eu falei assim, em breve vocês vão saber que eu tenho um lado, né? E de fato eu tenho, que é integridade e união. Por quê? Porque eu conheço o trabalho sério desses diretores, foram anos trabalhando em conjunto, foram anos vendo a dedicação em cada reunião deliberativa, em cada ação, indo para o interior, chamando o representante, gravando vídeos, era a campanha do Dia dos Pais de valorização, Dia das Mães, inúmeras campanhas, o PL 981 com bandeiras dentro dos eventos, chamando para vídeo, tudo isso foi muito importante e fundamental nos últimos anos. Então, sabendo de tudo isso, sendo uma comunicadora, tendo esse compromisso com o representante comercial, trabalhando por vocês diariamente, não só em época de eleição, porque o podcast começou muito antes da eleição, né? Eu peço para você dar esse voto de confiança para esse avanço continuar com essas pessoas que são íntegras e que têm esse compromisso com a verdade. Como o Fábio disse, muita coisa é dita nos grupos, porque as pessoas, em época de eleição, elas falam aquilo que você quer ouvir. E é legal a gente ouvir o que a gente quer. Só que, quando a gente acredita em algo que a gente sabe muito bem que não dá para ser cumprida, como, por exemplo, vou reduzir o preço da gasolina. Quando a gente acredita numa coisa dessas, a gente está sendo conivente com a mentira. Então, preste atenção, valorize o teu voto, valorize a tua trajetória e vamos continuar avançando com integridade e união. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. Por estarem aqui com a Obrigado. gente hoje. Obrigada, Manu. Muito obrigado, meu amigo representante comercial, minha amiga representante comercial. Lembrando que agora nós estamos chiques, nós estamos também no Spotify e no Deezer, então toda essa entrevista você consegue acompanhar de uma forma tranquila na estrada, que é a casa do representante, né? Ele está sempre na estrada, então para passar o teu tempo com qualidade, com informação verdadeira, escute Representação. Muito obrigada, a gente se vê na próxima quinta-feira às 18h30. Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA,
A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito, é como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita, tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples, entra lá suasvendas.com, você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual, é uma delícia, todos os produtos, toda a linha. Então entre em contato com Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível.